Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Agora a gente abre espaço para cultura, para literatura. Daqui a pouco eu vou conversar com o Enilson Amorim, que é escritor, desenhista, pintor, chargista. Já publicou vários livros infantis. Acho que o mais conhecido escritor de literatura infantil do Acre, né? O Enilson Amorim já vai estar aqui conosco. Deixa eu dar um recado antes aqui. Olha, o mês das mães está aí para a gente homenagear a mulher da nossa vida. E o Acre Clube é a melhor opção para mães e filhos, porque você pode ganhar R$1.000 todos os dias. Isso mesmo, R$1.000 todos os dias. E sabe o que é melhor? Para participar do sorteio, basta comprar a partir de R$30 nas lojas participantes. Você preenche o cupom, deposita na urna e já está concorrendo. As lojas são Barriga Verde, OK Magazine, Postos Líder e Floresta, Recol Farma, Supermercado Pague Pouco. Em todas essas lojas, suas compras acima de R$30 podem valer R$1.000. E você pode gastar o dinheiro como quiser. O ganhador recebe um cartão de crédito com R$1.000 para escolher como quer gastar. Só não pode esquecer o presente da mamãe, não é? E agora eu convido o escritor Enilson Amorim. Por favor, Enilson, pode vir para cá. Boa noite. Tudo bem? Prazer. Já trouxe aqui alguns exemplares. Você já publicou quantos livros, Enilson? São 4. São 4, né? 4 livros. O Canto do Irapuru, Abelardo e o Curupira, Mapinguari, a Lenda, todos eles com essa temática do folclore. Do folclore regional, né? Tudo começou foi no momento em que eu visitava algumas livrarias aqui na cidade, percebi que não existia assim, uma literatura voltada ao público infantil específico que retratasse um pouco das nossas lendas, né? Um pouco das histórias contadas pelos nossos antepassados, pelos nossos índios, pelos nossos seringueiros. E aí pintou essa oportunidade, a primeira vez que eu lancei o livro intitulado Mapinguari a Lenda, foi no ano de 2009, né? Trata-se de um livro financiado pelo Sesc Nacional, né? O livro teve uma extrema aceitação, né? Por parte das escolas, por parte das crianças, e enfim, esse primeiro livro ele abriu o leque para que outros livros pudessem vir. Que interessante, eu estou folheando aqui alguns exemplares, e o detalhe é que as ilustrações também são do Enilson. Vou pôr aqui para você mostrar um pouco, Lígia, se der, as imagens todas, as ilustrações, porque livro infantil tem que ter desenho, né? Com certeza. O desenho é uma leitura visual, né? Muitas das vezes a criança, principalmente as crianças que estão iniciando o pré-escolar, né? Eles ainda às vezes não dominam ainda a escrita, e o desenho auxilia muito a compreensão da formação do todo, né? Da história, da formação da história como um todo. E as paisagens todas são bem características da nossa região. Você vê aí uma casa de madeira, uma floresta, os indígenas, enfim. E como é que foi esse outro lado, né, de desenhar para você? Como é que desenvolveu essa arte? Bom, eu comecei aos 17 anos como cartunista do jornal Rio Branco, né? Então, trabalhei lá durante 8 anos como cartunista. Depois eu fui trabalhar no jornal A Tribuna, né, também como cartunista, e depois virei diagramador do jornal, né? Isso tudo acontece num período um pouco antecipado, quando na minha infância, no Taquari, né, aos 12 anos de idade, que eu já tinha essa habilidade do desenho, já o meu pai, por exemplo, ele era poeta, ele era escritor, né? E ele também desenhava, né? Talvez o meio, né, onde eu estava influenciou bastante. Mas o primeiro livro que eu escrevi, que eu desenhei, foi um livro de história em quadrinho, intitulado A Turminha Infantil, onde eu pegava aqueles acontecimentos que acontecia ali no bairro, junto com meus amigos, né, do campo de futebol, e eu transformei esses acontecimentos em um desenho animado em quadrinho, não é? Que eu envolvia amigos, né, amigos meus como o Bilu, como o Manuel, e ali eu ia retratando aquele cotidiano, né, da história diária, né, da infância. No caso das histórias do folclore regional, como foi a pesquisa? Porque são histórias que têm fatos, narrações e tem complexidades que às vezes o senso comum já perdeu. Quer dizer, tem que ser alguém lá das antigas para poder trazer em detalhes. Como é que foi isso? Isso. Bom, eu ainda tenho uns tios meus ainda, né, por parte dos irmãos dos meus pais, principalmente os irmãos da minha mãe, né? O tio Raimundo, por exemplo, ele cortou 50 anos seringa, né? Então ele viu muitas coisas nos seringais, né? Teve esse contato também familiar com os meus parentes mais antigos que viveram no seringal, que ouviram esses relatos também, e teve também um campo de pesquisa, ouvindo
né, entrevistando essas pessoas que viveram muito tempo, que viu esses contos pelos seus pais, pelos seus avós, né, e também que viu esses contos também de lendas do Mapinguari, de lendas do Curupira, né, de lendas do Boto Rosa, principalmente as populações ribeirinhas, por exemplo, né, eles relatam muito essa coisa do Boto, de lendas, né, que envolve esse personagem chamado Boto Rosa. E, enfim, então eu fui unindo tudo isso, né, mas numa linguagem extremamente infantil, numa linguagem que não seria uma linguagem erudita, né, que Como é que você vê o fator que existe em meio ao folclore de que algumas pessoas acreditam que aquilo é verdade? E aqui ninguém está dizendo que não é, mas a ciência deixa um pouco de lado, né, essa questão das lendas e mitos, etc., mas que para aquelas pessoas, para os antigos, é verdade. Como é que você assimila isso? Eu sou um cara que eu tenho uma origem religiosa cristã, né? Então, normalmente, quando eu lancei esses livros, né, o pessoal da minha igreja ficaram meio assim, né? Meio assim. Hoje já mudaram, hoje consomem, muitos deles compram meus livros, adquirem meus livros e tudo. Mas essa coisa do verdade, dizer que é verdade ou não, né, ficaria realmente nas entrelinhas. Primeiro que a história oral, que aqueles relatos passados de geração para geração, contribui muito para o processo histórico. Né? Quando você ouve, né, algum relato de alguém que viu alguma coisa, né, que observou alguma coisa, né, alguma coisa diferente da normalidade e tudo, esses relatos orais fazem parte de contos e de uma cultura de um povo. Né? Então isso tem que ser preservado. Né? Independente de ser ou não mentira. Faz parte da cultura, né? Isso ninguém pode negar. Não pode negar. Né? E cultura, ela não é uma mentira. Né? A gente precisa entender isso aí. Ela é simplesmente um fato que foi contado, que não foi provado sua veracidade, mas por algumas questões virou alguma coisa original, virou alguma coisa real. E dentro do universo infantil, não atrapalhando o que tu vai falar, dentro do universo infantil isso é válido. Por quê? Porque a criança, ela não é um adulto em miniatura. Na verdade, o mundo infantil é todo de fantasia. De fantasias. Né? Exatamente. Então, por isso que o folclore se encaixa muito com o universo infantil, porque é justamente o mundo da fantasia, o mundo do sonho, não é? E é o mundo da criança. E quando eu procuro trabalhar as ilustrações do meu livro, eu também procuro trabalhar com relação às cores, que se identificam com as crianças, né? E graças a Deus o meu trabalho está sendo bastante aceito por você elas. Tem vendido bastante. Todos os livros, sempre que participa, você, aliás, está aí nessa edição do Sarau Poético, né? Que está envolvendo artistas, escritores, um projeto muito interessante que tem aí o pessoal da cultura fomentando isso. Como é que tem sido essa participação? Olha, tem sido ótimo. Trata-se de um projeto que o autor dele é o Valdeci Duarte, né? O Valdeci é um grande poeta, né? Que sempre tem trabalhado junto com outros poetas acrianos, né, tem feito um trabalho maravilhoso. Dentre esses trabalhos maravilhosos está acontecendo o Sarau Poético, né, que é um projeto financiado pelo Fundo Municipal de Cultura, né, que tem o Valdeci como líder, que ele leva o livro, né, do autor acriano para a escola e leva também o autor também para a criança conhecer, porque é importante a criança também conhecer o autor. Porque muitas crianças eles têm contato com obras literárias de autores que já morreram e tudo. E às vezes quando eles veem um livro, eles também acham que aquele autor já morreu. Então quando tem a presença do autor, né, aquilo encanta a criança. É né? verdade. Desperta alguns para a literatura. Daqui 10, 20 anos vamos ter certamente alguns escritores. Com certeza. Você agora está numa outra atividade também, já de algum tempo, que é a animação. Agora com a tecnologia que facilita bastante, né? Como é que tem sido desenvolver essa animação gráfica, filmes contando histórias também do folclore? Está aí já a imagem na tela. Esse que está aparecendo aí é o Mapinguari a Lenda, né? É um desenho animado que ele foi fruto também desse livro de literatura infantil chamado Mapinguari a Lenda, lançado em 2009 pelo SESC. Trata-se de uma animação em 2D, não é? Produzido aqui, né, no estado do Acre, né, por mim mesmo, né, e com a parceria de vários atores acrianos, como Adalberto Queiroz, que narra aí a voz do índio, né, do cacique, né, a Inês de Andrade, que narra aí a voz da cobra grande, né, então uma animação, você sabe que, vocês que trabalham com edição de imagem, que conhecem muito sobre isso aí, você sabe que envolve muitas pessoas. Então não é uma pessoa sozinha que produz isso aí, né? A única coisa que eu produzi aqui foi o roteiro, a direção e as animações, que são os movimentos de desenho. O resto teve várias pessoas envolvidas, teve o David Santo, que fez a trilha sonora, né? O David Santo é um grande músico, um grande musicista que existe aqui no estado.
E, enfim, essa ideia de transformar os livros em desenho animado é uma segunda alternativa para a criança também, para que ela possa ter acesso e conhecer um pouco do nosso folclore. A criançada mexe no tablet, mexe no smartphone e tem acesso a tudo isso, às vezes mais do que os adultos, né? Vamos deixar um trechinho aí, produção? A narração, sobe o BG. Que aqui na tribo há uma lei. É a lei da pescaria noturna. Os nossos ancestrais já sabiam que no rio Juruá morava e ainda mora uma cobra muito grande. E ela não aceitava pessoas pescando depois da meia-noite. E se acaso isso acontecesse, ela despertaria do seu sono e transformaria aquele pescador em um bicho peludo. Amigo, olha só, a história da cobra grande, lá no Juruá, principalmente, que eu já morei lá há muito tempo, é uma coisa presente, né? Tanto nos antigos como nas novas gerações também. Muita gente faz brincadeira com isso. Eu fiquei até com vontade de ver o filme todo. Como é que a gente faz? Olha, se quiser adquirir o filme, em primeiro lugar não precisa adquirir. Eu viria amanhã para entregar aqui de presente para o nobre muito amigo, obrigado. Tá? E esse filme trata-se de um filme que foi uma animação que eu produzi ali na minha casa, mesmo no Tancredo Neves, mas que ela tem teve uma aceitação muito grande. Primeiro que eu me inscrevi no projeto Sesc Amazônia das Artes, né? Que é um projeto que divulga o trabalho de artistas nortistas em todo o norte brasileiro. E aí, ano passado, eu tive a graciosidade de ser contemplado no Amazônia das Artes. Meu filme foi exibido em 10 estados do Brasil, né, com um público bastante expressivo nas apresentações nos 10 estados brasileiros. Para mim foi muito gratificante também, porque eu também uso a linguagem de Libra também. Essa animação, por exemplo, eu trouxe... a original, essa daí não é a definitiva. A original mesmo, ela tem ali a moça das Libras, né? E tudo, usando a comunicação ali da onde linguagem, o tradutor fica aparecendo. Que legal. Isso, para ser propício às pessoas que têm, né, essa questão da deficiência. Você tem alguma página na internet, nas redes sociais? Não, eu tenho uma fanpage, né, no Facebook, onde qualquer pessoa que puder, quiser adquirir o livro, as animações, a gente vai entregar na casa e tudo. E também tem nas livrarias, né, para ser comercializado, né? E, enfim, é um momento bastante gratificante. Eu acho que o Acre vive um momento bastante glorioso na questão da literatura, né? Existem grandes figuras que têm uma responsabilidade grandiosa, que têm divulgado muito a questão da literatura acreana, dentre eles o jovem Jackson Viana, né? Sim, já esteve aqui conosco. Que é um grande baluarte e, além de jovem, muito talentoso, né? E, enfim, a literatura acreana está de parabéns, pelo menos nesse primeiro momento. Enilson Amorim, escritor, parabéns pelo trabalho, sucesso e seja sempre bem-vindo aqui no Gazeta Entrevista. Obrigado. Vamos encerrar o programa. Você de casa que nos acompanhou, quero agradecer sua audiência e lembrar que nós temos o oferecimento de Verágua, água mineral produzida no Acre com padrão de qualidade. Quando você for escolher, pense na saúde e no bem-estar da sua família. Escolha essa marca Verágua. Um forte abraço para você, uma ótima noite. Voltamos amanhã, nesse mesmo horário. Até lá.